Quando seu fiel dono faleceu, o cavalo chamado Hércules não deixou que o levassem para o túmulo. Depois que abriram o caixão, ficaram aterrorizados com o que viram. Era uma manhã de primavera em uma fazenda no interior de Minas Gerais. O sol estava nascendo e começando a brilhar. O ar estava fresco e a natureza parecia estar repleta de vida. Joaquim, um senhor de 73 anos, acordou cedo, como sempre, e caminhou até o celeiro, onde Hércules o esperava ansioso. Quando o cavalo o viu, imediatamente começou a relinchar e batia suas patas no chão, como se estivesse dizendo: "Olá, meu amigo!" O senhor acariciou o pescoço dele e falou com um sorriso no rosto: "Bom dia, amigão! Vamos dar uma voltinha pela fazenda?" Então ele selou o animal e montou. Os dois cavalgaram pelos campos verdejantes, cercados por montanhas e árvores frondosas. Joaquim respirou fundo o ar puro de sua fazenda e sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Enquanto galopava, o fazendeiro avistou um grupo de borboletas coloridas voando em círculos. Ele apontou para elas e disse: "Olha, Hércules, que maravilha! Essas criaturinhas estão se divertindo tanto quanto nós. Vamos mostrar para elas quem é que manda." O cavalo relinchou como se concordasse com Joaquim e acelerou o passo em direção às borboletas, fazendo com que elas voassem em todas as direções. O senhor sentiu o vento em seu rosto e a sensação de liberdade que só a vida no campo podia proporcionar. Depois de algum tempo, eles voltaram para a fazenda, onde a esposa de Joaquim, Ivone, os esperava com um café fresco e pão de queijo caseiro, típico da culinária mineira. Eles se sentaram na varanda e contemplaram a paisagem montanhosa, enquanto saboreavam a deliciosa refeição. "Dia lindo, né, amor?" exclamou Ivone. "Pois é, dia lindo mesmo", respondeu o idoso. Foi um momento simples, mas cheio de significado. Joaquim se sentiu grato por poder desfrutar da beleza da vida naquela fazenda. Fechou os olhos e respirou fundo, sentindo mais uma vez aquele ar puro que entrava em seus pulmões. Deixa eu trabalhar", falou o velhinho, se levantando e montando em seu fiel amigo Hércules. Joaquim era um homem simples, mas muito trabalhador. Ele vivia em sua propriedade desde que se entendia por gente. Lá criava cavalos, vacas, porcos e algumas cabras. O senhor era conhecido na região como um criador de animais cuidadoso e atencioso, que tratava todos eles com muito amor e respeito. Além disso, os idosos e sua esposa também plantavam algumas hortaliças e frutas. Produziam o que era necessário para sua própria subsistência e, ocasionalmente, vendiam o excedente para os vizinhos. Mas uma das especialidades daquele fazendeiro era a produção de queijos, que ele fazia seguindo a tradição mineira e a receita de seus pais. Ele usava o leite das vacas para produzir requeijão, queijo curado, queijo fresco, deliciosos e aromáticos, e que eram muito apreciados pelos moradores da região. Ademais, Joaquim também era conhecido por sua hospitalidade e simpatia. Sempre recebia visitantes em sua fazenda com um sorriso no rosto e uma xícara de café quentinho, acompanhado de pão de queijo e bolo. A fazenda do velhinho era um lugar pacato e acolhedor, que tinha uma exuberante vegetação. Ele cuidava de tudo com muito carinho e amor, e sua propriedade era um exemplo de como a vida simples no campo podia ser recompensadora e gratificante. O senhor tinha 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Os mais novos ainda eram adolescentes, de 15 anos, e gostavam de ajudar o pai na fazenda sempre que possível. Era um casal de gêmeos, em que o menino se chamava Daniel, enquanto a menina se chamava Gabriela. Os dois moravam com seus pais na propriedade. O idoso adorava passar tempo com eles e ensiná-los sobre os animais, a natureza e os costumes rurais de Minas Gerais.
Ele os levava em passeios a cavalo pela fazenda, os mostrava como ordenhar as vacas e como cuidar dos bezerros quando nasciam. Daniel e Gabriela também adoravam participar da produção de queijos, e o velhinho ficava muito feliz em apresentar os segredos dessa tradição tão importante na região. Juntos, eles preparavam o leite, adicionavam o fermento e moldavam o queijo em formas. A presença dos filhos tornava a vida daquele senhor ainda mais alegre e prazerosa. Eles cresciam em um ambiente saudável, cercados pela natureza e pelos bichos, e aprendiam a valorizar a simplicidade da vida no campo. Joaquim tinha uma família grande e feliz. Além dos gêmeos, ele tinha mais 2 filhos adultos, Teresa e Gilson, que já haviam saído de casa. Eles vinham visitar a fazenda de vez em quando, trazendo consigo os netinhos, a alegria e boas histórias para compartilhar sobre a cidade grande. A esposa de Joaquim também era uma presença constante na propriedade. Ela cuidava da casa, preparava as refeições e ajudava o marido no que fosse necessário. Era uma mulher forte e dedicada, que admirava muito o senhor pelo seu trabalho duro e pela paixão que tinha pela vida. Aquela família vivia em harmonia, completamente feliz, em uma atmosfera de amor e união na fazenda. Entretanto, o que o universo lhes reservava, ninguém poderia imaginar. Um belo dia, Joaquim estava organizando os fenos no celeiro quando começou a sentir um mal-estar. Se sentiu meio cansado, com dores no corpo, o que não era normal para ele. Por mais que tivesse 73 anos, o senhor era bem parrudo e forte. Era musculoso e tinha um ótimo condicionamento físico. Joaquim achou que fosse apenas uma gripe, algo comum naquela época do ano, mas conforme os dias passavam, ele percebia que a doença estava piorando. Ele começou a sentir dificuldade para respirar e o cansaço era constante, além de ter febre durante a noite. O velhinho até tentou continuar com as atividades diárias na fazenda, mas logo percebeu que precisava mesmo de repouso. Ivone ficou muito preocupada com a saúde dele, mas estava sempre pronta para atendê-lo quando precisava. Ela o colocou na cama, o alimentou com sopinhas e chás e cuidou dele com muito carinho. Oh, meu velhinho, você vai melhorar, amor? Deve ser só uma gripinha de nada. Logo vai estar tão forte como sempre foi, né? Falou a esposa, animando-o. Até porque você não consegue viver sem mim, né, mulher? Né, mulher? Brincou o marido, ainda debilitado. Os gêmeos também ficaram preocupados com a saúde do pai e se ofereceram para ajudá-lo no que fosse necessário. Os 2 tomaram conta dos afazeres enquanto o senhor estava doente. Joaquim tentava se recuperar, mas a doença parecia não dar trégua. O pobre homem passava a maior parte do dia deitado, com uma toalha molhada na testa, lutando contra a febre e a falta de ar. Mas o que está acontecendo comigo? Refletia. Porém, a situação piorou ainda mais quando o idoso começou a sentir dores muito fortes no peito e a tosse se tornou persistente. Ivone, que não sabia mais o que fazer, decidiu chamar um médico para examiná-lo. E foi aí que, depois que o doutor examinou Joaquim, confirmou que ele estava com uma forte infecção pulmonar. Ele prescreveu alguns remédios e orientou que o homem permanecesse em repouso absoluto. Os dias passavam e ele não apresentava melhoras significativas. Sua esposa e filhos se preocupavam cada vez mais com a saúde dele, temendo pelo pior. Mas todos continuavam a cuidar do amado pai e marido com muito carinho e dedicação. Pai, não se preocupe, disseram os gêmeos. A gente está cuidando da fazenda para você, viu? Estamos fazendo tudo certinho. O senhor se orgulhava deles, mas lutava bravamente contra a doença, confiando que logo iria se recuperar e que voltaria a fazer as coisas junto com seus filhos e sua mulher. Ele tinha muitos planos para a propriedade ainda e queria voltar a trabalhar assim que possível. Mas a infecção parecia ter outros planos para ele. Enquanto isso, a família do homem mantinha uma vigília constante ao seu lado, torcendo por sua recuperação. Eles não sabiam o que o futuro reservava,
mas estavam unidos e confiantes de que juntos conseguiriam superar qualquer obstáculo que a vida lhes impusesse. No entanto, naquela madrugada, infelizmente Joaquim não resistiu. Foi um choque para Ivone e os gêmeos, que choraram sem parar. Não, papai, não! Gritavam os pobres filhos. Calma, meus amores. Vai ficar tudo bem. Falava a mãe, tentando acalmá-los, mas que estava pior que eles por dentro. Lamentavelmente, após dias de luta e cuidados intensos, o senhor faleceu e deixou um buraco enorme no coração de sua família. Avisaram os outros 2 filhos, Teresa e Gilson, que vieram correndo para ver seu pai e não conseguiram aceitar aquela tragédia. Estavam todos muito arrasados com a perda de Joaquim, um homem que eles amavam e respeitavam profundamente. Ninguém entendia como o velhinho, que sempre foi forte e saudável, pôde ser levado tão rapidamente pela doença. Eles se abraçavam e choravam juntos, buscando conforto na presença um do outro. Mas quem também sentia no peito uma dor horrível quando o senhor partiu foi seu amado Hércules, o cavalo fiel de Joaquim. Ele parecia sentir igualmente a falta do dono. O pobrezinho relinchava e se agitava ao perceber a ausência do idoso, como se soubesse que algo havia mudado na fazenda. No dia seguinte, a propriedade de Joaquim parecia um lugar ainda mais silencioso e solitário. A natureza continuava a florir, os animais seguiam com suas atividades diárias, porém tudo parecia ter perdido um pouco da alegria e da vitalidade. O único som que se ouvia era dos carros chegando para o velório do senhor. Todos se mantinham cabisbaixos e quietos, como se suas vozes tivessem ido com ele. Era visível o sofrimento e a angústia estampada na feição de todos ali presentes. O funeral de Joaquim foi realizado em uma área aberta da fazenda, próxima ao celeiro, onde havia uma vista magnífica das montanhas e da exuberante vegetação que ele adorava apreciar. O clima era de tristeza e saudade, mas também de respeito e gratidão pelo homem que ele havia sido. Aquela ambientação do campo era aconchegante e simples, com cadeiras de madeira e flores frescas espalhadas por todo o espaço. A família toda estava presente, incluindo os 4 filhos do idoso e seus netos, que também vieram para se despedir do avô querido. Amigos e vizinhos prestavam suas homenagens ao senhorzinho, trazendo flores, velas e mensagens de apoio à família. Entretanto, durante todo o momento em que velavam o corpo de Joaquim, Hércules, o cavalo fiel, parecia inquieto e relinchava constantemente, como se soubesse que algo estava errado. Sua presença imponente e elegante próximo ao caixão de Joaquim parecia um símbolo da lealdade que os animais tinham pelos seus donos. A família optou por deixar o animal assistir ao velório, pois sabia da importância que ele tinha para o falecido senhor. Mas apesar de toda a comoção e tristeza ao redor, Hércules parecia focado em seu próprio luto. Ele relinchava como se estivesse gritando: "Joaquim, amigo, o que está acontecendo?" Como se ainda estivesse procurando seu dono. Todos percebiam a angústia do corcel e tentavam acalmá-lo, oferecendo-lhe cenouras e carinho. Mas o cavalo parecia não querer sair do lado do caixão. Ele se mantinha ali, firme e solene, como se quisesse garantir que o amigo estivesse bem e protegido. A presença do cavalo naquele momento tão difícil para a família era um lembrete poderoso do vínculo que existe entre os seres humanos e os animais. Hércules não era apenas um cavalo, mas sim um grande amigo e companheiro leal que havia acompanhado Joaquim em todos os momentos de sua vida. Os dois se conheceram desde o dia em que o potro nasceu. O fazendeiro tinha 48 anos e em todos esses 25 anos, os amigos eram inseparáveis. Era como se falassem a mesma língua. Era como se entendessem plenamente um ao outro, e eles cultivavam um amor indescritível. Realmente, o pobre cavalo sentia uma dor infinita.
da qual jamais se recuperaria. No entanto, ao final do funeral, quando todos se preparavam para levar o caixão do Senhor para a cova, Hércules ficou ainda mais relutante em sair do lado de seu amigo. Ele relinchava tão alto e se agitou tanto como se não quisesse se afastar de seu dono. Joaquim seria enterrado na própria fazenda, próximo a uma árvore que ele mesmo tinha plantado quando criança. Porém, quando a família fechou a tampa do caixão e 4 homens o levantaram e estavam seguindo para o túmulo, o animal ficou ainda mais agitado e possessivo. "Hércules, calma! Para, Hércules!" gritava Ivone, os filhos e todos ao redor, tentando acalmar o cavalo. Mas o bicho ficou tão perturbado que tiveram que prendê-lo na cela novamente. Foi um sufoco. "Pessoal, nos desculpe pela cena, que realmente o Hércules amava meu pai. Então é compreensível que ele esteja meio agoniado. Vamos seguir com o enterro, por gentileza?" falou Gilson, o filho mais velho. Entretanto, mesmo que o tivessem prendido novamente, ao ver que estavam levando seu dono embora, o cavalo se bateu com as patas na porta da cela e, por fim, quando deu um impulso para trás e correu com tudo em direção à porteira, conseguiu escapar e correu solto pela fazenda como se estivesse em uma missão. "Não, Hércules! Não, calma!" gritavam, mas ele estava obstinado a impedir que Joaquim fosse enterrado. O animal, relinchando e correndo em direção aos homens que levavam o caixão de seu amigo, foi com tudo para cima deles, o que assustou todos eles, fazendo com que deixassem a caixa fúnebre cair no chão. Foi aí que algo inesperado aconteceu. O cavalo parecia possuído por uma força inexplicável e, de repente, começou a bater com as patas na tampa do caixão, enquanto gritava, relinchava, chorava como se dissesse: "Não, não, vocês não vão levar meu amigo!" "Para, Hércules!" Os filhos continuavam gritando e tentando fazer o bicho sair de perto de seu pai, mas sempre que se aproximavam, ele ia para cima deles, os ameaçando. A família e amigos de Joaquim estavam chocados com a cena, sem saber o que fazer diante do comportamento agressivo do cavalo. Ele praticamente estava rasgando a tampa do caixão, batendo com força, como se quisesse libertar o senhor daquele terrível destino. Hércules não parecia mais o mesmo cavalo fiel e tranquilo que sempre foi, mas sim um animal possuído, com uma raiva sem igual. O caos que se instaurou naquele momento era quase palpável. As pessoas corriam em todas as direções, tentando se proteger das patadas do animal. Aquela cena estranha e chocante, onde Hércules tentava impedir o enterro de Joaquim, deixou uma profunda marca na memória da família e dos amigos. Todos eles sabiam que aquele animal possuía uma lealdade e amor incondicionais pelo seu dono, mas jamais imaginariam que isso o levaria a agir de forma tão incomum e desesperada. Entretanto, algo impossível de alguém ali sequer cogitar aconteceu. Quando a tampa finalmente rachou, o cavalo puxou com a boca uma parte e jogou para o lado. Era aí que o mundo de todas aquelas pessoas mudaria em questão de segundos. Uma mão começou a sair para fora do caixão, como se pedisse ajuda para ser tirado dali. As pessoas se olhavam em pânico, sem saber o que fazer diante daquela cena macabra. "O que está vendo? Meu Deus, é o fim dos tempos!" diziam desesperados. Mas foi então que os filhos de Joaquim se jogaram para cima do caixão, abrindo-o desesperadamente para libertar seu pai. "Queriam me enterrar vivo, é?" disse o senhor com uma voz bem fraca e tossindo. E lá estava o homem, vivo. Ele falava e respirava com dificuldade, como se tivesse lutado muito para sobreviver. Sua aparência estava pálida e desgastada, mas havia um brilho nos seus olhos que demonstrava que ele ainda tinha muita luta pela frente. "Pai, meu Deus, como isso é possível?" perguntaram os filhos, já chorando. E Ivone veio correndo. "Amor, amor, meu Deus, oh meu Deus!" "Achou que ia se livrar de mim assim tão fácil, mulher?" brincou Joaquim, tentando acalmar a esposa que estava aos prantos.
As pessoas presentes na fazenda estavam completamente perplexas com o que havia acontecido. Como poderia ser possível aquele homem voltar dos mortos? E como o cavalo sabia? Hércules relinchava e rodeava o senhor, parecendo que estava alegre de novo. Vem cá, meu amigão, falou o fazendeiro. O cavalo se aproximou e o velhinho abraçou seu rosto e começou a acariciá-lo. Que cena! Era aquilo. Se contassem, diriam que só acreditariam vendo. Mas vendo, ninguém estava acreditando. Então, a família decidiu mandar todos os convidados embora, pois precisavam levar o idoso para casa para descansar de todo aquele furdúncio. Foi somente graças à intervenção de Hércules, que se recusou a deixar o corpo de Joaquim ser enterrado, que o homem não foi enterrado vivo. O cavalo fiel havia sentido algo que as pessoas não perceberam: a presença da vida de Joaquim. No mesmo dia, a esposa e os filhos chamaram vários médicos e examinaram o senhor após a revelação do seu estado e ficaram perplexos. Ninguém entendia o que tinha acontecido. Mas então, bora lá explicar. Algum tempo depois, saíram os resultados dos milhões de exames que o pobre velhinho fez para descobrir o que raios havia acontecido com ele, que ele havia voltado dos mortos. Então, descobriram que Joaquim havia tido uma condição rara chamada Síndrome de Lázaro, que faz com que a pessoa pareça morta, mas na verdade ainda está viva. O estado é muito raro, mas existe alguns casos registrados em todo o mundo. O senhor teve que passar por um longo período de recuperação daquela infecção, porém, logo estava de volta, firme e forte como nunca. Sua presença na fazenda e na vida de sua família e amigos era uma verdadeira bênção. A história de sua ressurreição se espalhou rapidamente pela região, transformando-se em uma lenda sobre o poder da vida e da lealdade dos animais. O fazendeiro sabia que havia vivido uma experiência inacreditável e que sua vida nunca mais seria a mesma. Entretanto, se sentia grato pela segunda chance que recebeu. Agora poderia aproveitar ainda mais seus filhos, netos, sua esposa, a fazenda e especialmente a amizade de Hércules, seu cavalo fiel, que foi o grande herói de sua história. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima história emocionante.